Boa noite, turma. A gente vai iniciar a nossa, não é nem a segunda, né? Já é a terceira aula. A gente falou sobre o que é ética, a gente veio trabalhando também as questões de diferenciação de ética e moral. A gente ouviu falar sobre a história, da enfermagem com Florence, com Ana Nery, mas a gente também precisa entender como foi a evolução histórica da legislação de enfermagem, né? Eu vou fazer um vídeo curto, porque a gente vai ter vários materiais de apoio para que vocês consigam ler e absorver durante essa aula. A gente tem uma lei, né, que é a 2.604 de 1955, que é uma lei que regulariza a enfermagem como profissão. Eu não sei se vocês estão lembrados, quando a gente começou a trabalhar como a enfermagem moderna se deu, como a enfermagem se deu no Brasil. Eu, em alguns momentos, falei que ela se daria de forma empírica, ou seja, era uma pessoa que era enfermeiro ou enfermeira e passava isso, essas suas informações, essas questões de entendimento para uma pessoa que, por exemplo, fosse da portaria. E aí, automaticamente, essa pessoa da portaria tinha o conhecimento que foi repassado e se tornava enfermeiro, né? Fazia as atividades de enfermagem, nem se tornava enfermeiro, mas fazia as atividades de enfermeiro. Então, precisou-se de uma lei para que regularizasse a enfermagem como profissão. Esse foi o primeiro ponto, que veio justamente naquela época da Revolução Industrial, que a gente vinha falando sobre os hospitais, eles foram criados nesse momento para o capitalismo e com uma geração de lucros. Então, a gente precisava ter, naquele momento, profissionais. Então, a enfermagem, ela se regulariza como profissão, né? Então, a partir do momento que tem uma lei que regulariza a enfermagem como profissão, a gente precisa de quê? A gente precisa estabelecer, né? A gente precisa entender como que ia se dar isso, como se regulariza a enfermagem como profissão, mas que meios são esses, né? Como que o profissional vai chegar a ser o profissional? Então, criou-se uma lei em 73, a 5.905, que criou o Corém e o COFEN como órgão regulador da profissão. Não entendi, professor. Se eu estou dizendo, a partir do momento que se cria a enfermagem como profissão, quem vai fiscalizar? Para não ser a pessoa da portaria fazendo o trabalho da enfermagem, né? Então, a gente precisava de quê? A gente precisava de pessoas que fossem realmente graduadas ou que tivessem estudado. Então, precisava de um órgão para fiscalizar, né? Ou para regularizar a profissão. E esse órgão foi o quê? É o COREM, que é o Conselho Regional de Enfermagem, e o COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem. A partir desse momento, criou-se uma lei que regulariza o exercício, né, do profissional da enfermagem. O que significa isso, professor? Não estou conseguindo entender, né? É uma lei que regulariza, então, que vai falar sobre o exercício. O enfermeiro compete isso, o técnico de enfermagem compete isso, a parteira compete essa função. Então, criou-se uma lei para justamente direcionar, né, todas as ações que são postas para aquela profissão. E aí a gente vem com a resolução a mais recente, que é a 564 de 2017, que ela dispõe sobre essa regulamentação, né, do exercício da enfermagem, enfim, disso que a gente está falando. Não percam, tem um vídeo muito massa, né? Que eu acho que eu gosto bastante do YouTube, então por isso que eu não vou me aprofundar muito na aula, porque eu vou postar um vídeo com material de apoio. Então a gente precisa entender que sobre a ABEM, né, que é a Associação Brasileira de Enfermagem, ela foi fundada em 26, no Rio de Janeiro, atualmente sede em Brasília, e em 1929 conseguiu ser aceita como membro do Conselho Internacional. Então, qual foi a primeira associação fundada no Brasil? Foi a ABEM, né? E através dela, da ABEM, que se criou, né, o Corém e o COFEN. Eu quero que vocês lembrem sempre disso. Foi através dessa associação, né, com vários profissionais da saúde, que a gente teve a criação do Corém e do COFEN. Em 12 de julho de 73, né, foram criados os conselhos federais e regionais de enfermagem, constituindo assim autarquias federais vinculadas ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. O Conselho Federal e os conselhos regionais são disciplinadores do exercício da profissão, né, de enfermeiros e técnicos de enfermagem. Em cada estado, o Conselho Regional, aos quais estão subordinados.
E aí aqui eu estou trazendo uma conquista da ABEM, né, que é da Associação Brasileira de Enfermagem. Ela conseguiu a aprovação no Congresso Nacional sobre a Lei 12 de julho de 73, que cria o Conselho Federal de Enfermagem e os Conselhos Regionais, aquilo que eu estava falando para vocês, né? Os profissionais, eles se juntaram, criaram uma associação e eles começaram a ver como era que eles iam regularizar o exercício da enfermagem. E aí eles conseguiram criar o Corém e o COFEM e ser aprovado isso em grande escala no Congresso. Mas, professor, mas qual a finalidade da ABEM realmente, né? É fiscalizar? É criar leis? Não. Ela tem como finalidade congregar enfermeiros e técnicos da enfermagem, incentivar o espírito de união, solidariedade entre as classes, promover o desenvolvimento técnico, científico e profissional dos integrantes de enfermagem do país, promover a integração às demais entidades representativas em defesa dos interesses. Ela vem atuando, como a gente falou no início, como uma associação. Então, eles se juntam e fazem o quê? Fazem controle social de uma forma muito mais dinâmica, vamos supor assim. Ele, como é uma associação e luta pelos direitos dos enfermeiros e da equipe de enfermagem, então eles lutaram para se criar um órgão regulador, que foi o Corém e o COFEM. E aí o COFEM e o COREM, eles são órgãos disciplinadores, né, do exercício da profissão dos enfermeiros e nas demais profissões compreendidas dentro do serviço da enfermagem. Em cada estado existe um Conselho Regional de Enfermagem, que estão subordinados ao federal. E aí a gente vai entrar muito nisso, né, do COFIN e do COREM. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, ele contém o quê? Normas, princípios, direitos e deveres pertinentes à conduta ética do profissional. O exercício profissional é limitado também pelo Código Penal brasileiro. Diante disso, destacamos a abordagem em ambos códigos de alguns temas políticos, porque todos os profissionais poderão responder a estas duas instâncias. Então, o que é que a gente está falando aqui? A gente está falando aqui que quando o profissional de enfermagem ele viola esses direitos, ele pode tanto ser punido pelo Corém e pelo COFEM, né? Através de quê? Através do nosso código de ética, né, da enfermagem, ou pelo o Código Penal brasileiro. E aí a competência dos Coréns é deliberar as inscrições, disciplinar, fiscalizar o exercício profissional, observando as diretrizes gerais do COFEM. Né? E essa competência é executar o quê? As instruções e resoluções, expedir a carteira, indispensável exercício. O Corém é responsável pelo quê? É responsável, por exemplo, pela turma de vocês. Quando a turma de vocês terminarem o ensino, colarem grau, aí vocês vão entrar no Corém, né, para solicitar o número de inscrição. E aí, ele também fiscaliza e decide assuntos referentes à ética profissional, impõe penalidades cabíveis, elabora propostas orçamentárias, né, e projetos do seu regimento interno, sempre submetendo-se à aprovação do COFEM, que é zelar pelo conceito da profissão e dos que a exercem. Né? Propor ao COFEM medidas visando a melhoria do exercício profissional, né, e eleger sua diretoria a nível central. E o que o COFEM faz? Ele normatiza e expede instruções para uniformidade, procedimento e funcionamento dos conselhos regionais. Eles fazem a apreciação, decisões dos Coréns, né, e homologando e suprindo e anulando práticas ou seja, violações que aconteceu em São Luís e que o Corém daqui investigou, ele vai mandar para o COFEM e assim eles dois vão atuar para saber se vão punir ou não o profissional. E a função dos COFENs, né? Aprovar contas, né? Promover estudos e campanhas, criar código, né? E como é se dado o plenário, né? A formação do plenário do COFEN é composta pelos profissionais que são eleitos pelo, né? A votação nos Coréns em todos os estados brasileiros e a partir desse momento o representante de cada Corém vota e forma-se o plenário para o COFEN. E a finalidade? O objetivo primordial é zelar pela qualidade dos profissionais de enfermagem e o cumprimento da lei do exercício profissional. O sistema de COFEN-COREM encontra-se representado em todos os estados brasileiros, nos nossos 27 estados, né? Sendo este filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros em Genebra.
E aí, como é que se dá o financeiro, né, dos Coréns? A manutenção do sistema de Coréns e Cofins é feita através de arrecadação de taxas, né? Através do serviço prestado, anuidades, doações, legados e outros por profissionais inscritos no Corém. E os conselhos eles são dirigidos pelos próprios inscritos, né, que formam uma chapa e concorrem. Ou seja, os próprios profissionais que fizeram a inscrição, que têm um Corém, eles podem montar chapas e concorrer. A gente sempre tem que falar sobre a legislação do exercício da enfermagem, que essa lei de 86 ela não reconheceu como categoria os atendentes de enfermagem, né? Naquela época se tinha técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e atendentes de enfermagem. Então, nessa lei, os mesmos não foram autorizados pelo COFEM para exercer atividades. E aí, no artigo 5 a gente traz o que são técnicos de enfermagem. Olha quem é técnico de enfermagem realmente. O titular do diploma ou do certificado técnico, né, expedido. O titular do diploma é legalmente conferido se acaso vem um técnico de fora do Brasil, e aí ele vem para cá e registra isso. O técnico de enfermagem ele exerce o quê? As atividades auxiliares de nível médio técnico, né? Cabendo-lhe assistir ao enfermeiro no planejamento, na programação, orientação e supervisão das atividades de assistência, na prestação de cuidados de direitos de enfermagem a paciente em estado grave, sempre cabendo-lhe e nesse contexto todo orientado pelo enfermeiro ou pela enfermeira. Na prevenção de controle de doenças transmissíveis, em geral em programas de vigilância epidemiológica, na prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar, né? Na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados durante a assistência. E aí a gente vem trabalhando nessa questão que compete ao técnico de enfermagem várias atividades, né? Todas elas, tanto no campo da prevenção, da assistência, ela sempre vai ser direcionada, dirigida e coordenada por um enfermeiro ou enfermeira. E aí, nessa legislação do exercício do profissional de enfermagem, ao mesmo tempo que ele determinou que essa autorização seria concedida durante o prazo de 10 anos, fim do prazo, o COFEM passou a fiscalizar os trabalhadores que não estavam habilitados. Professor, não estou entendendo. Ele estipulou a lei em 1955, mas ele deu prazo máximo de 10 anos para que essas pessoas se regularizassem. Né? Porque tinham o quê? Técnicos de enfermagem que aprenderam a profissão com outro profissional, mas eles nunca estudaram. Então, ele concedeu 10 anos para que as pessoas começassem a procurar os seus conhecimentos técnicos e científicos para que fossem habilitados, ok? Então, a gente vai fazer uma mini revisão, só para que vocês tenham noção de como se sucedeu. Em 1955, a Lei 2.604 regularizou a enfermagem como profissão, né? E aí passou-se para 1973, que cria o Corém e o COFEM, que é o órgão que regula a profissão, porque precisava-se de alguém justamente para regular isso. E aí, na lei de 1986, regulariza o exercício profissional da enfermagem. Então, se a gente tem uma lei que a enfermagem é uma profissão, depois a gente criou uma lei que fiscaliza, regulariza essa profissão, né? Quem vai ser técnico, quem vai ser enfermeiro, precisa desses critérios. E depois a gente criou uma lei que compete, a competência de cada profissional. Se eu tenho já o técnico de enfermagem que estuda 2 anos, que cola grau e tira a inscrição, o que compete a ele? Se eu tenho um enfermeiro que estuda 5 anos, né, que cola grau, que tira a sua inscrição, então eu tenho